Então, queridos irmãos, queridas irmãs, vivendo o terceiro dia do tríodo de São Judas, hoje o tema proposto é justamente esse: São Judas, paciente na enfermidade. A missa que nós celebramos hoje é a missa do dia da semana. Nós estamos vivendo a 29ª semana do tempo comum. Então, toda a lógica do ensinamento que a palavra de Deus quer nos dar, durante toda essa semana, ela vem naquele pedido que Tiago e João, filhos de Zebedeu, fizeram para Jesus no Evangelho de ontem e domingo. Eles chegaram para Jesus e pediram um privilégio. Então, eles iriam sentar à direita, um outro à esquerda. O que isso quer dizer? Que eles fizeram um longo caminho com Jesus, começaram a seguir Jesus desde o começo, e Jesus, durante toda a caminhada, queria transmitir para os discípulos um estilo de vida. Aquele estilo de vida, na missa de ontem, se dizia assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, quando Tiago e João se apresentaram a Jesus e pediram aquele privilégio de querer ser servido e não servir, na verdade, os dois estavam colocando para fora uma grande tentação que existe no coração de toda pessoa humana. E qual que é a tentação? De achar que a vida só vale a pena se acontecer em torno da gente somente coisas boas. É claro que todos nós queremos ter a vida melhor que nós podemos ter. Agora, a palavra de Deus, pelo menos na nossa visão católica, ela nunca nos enganou, dizendo mais ou menos assim: que ao nos tornarmos cristãos, a gente nunca vai passar por algum padecimento da vida. E a palavra de Deus, ela vai dizer a verdade, e segundo a verdade, também presente na nossa vida é uma história, e quando a gente olha para trás, a gente vê, é uma história composta de momentos maravilhosos, mas é também uma história que é composta de muitos momentos de luta. Então, a nossa visão católica sobre a Bíblia, ela está baseada nessa verdade. Não tem como ser um ser humano e viver somente o lado luminoso e positivo da vida. O cristão, a pessoa que é serva de Deus, ela também, num momento ou outro na vida, ela vai ter que passar por alguma dificuldade. Então, a gente não entende por que dessa maneira, mas a gente sabe que é desta forma. Mas a gente também poderia se perguntar assim: vamos imaginar como seria um ser humano que nunca passou por uma dificuldade na vida. Digamos assim, a gente pudesse ter um filho, a gente cercaria esse filho de toda proteção, a gente não deixaria que ele nunca passasse por um constrangimento, que ele nunca enfrentasse uma luta na vida. Como seria esse adulto? Seria uma pessoa forte e feliz? Não. Seria uma pessoa o tempo todo fragilizada e que sofreria muito por causa da própria luta da vida. Então, é uma grande verdade a gente também perceber: a gente não vai procurar criar problema, a gente não vai procurar gerar sofrimento em torno da gente, a gente vai fugir de toda situação difícil da vida, mas existirão algumas que nós teremos que passar. E se a gente prestar atenção, quando a gente passa por uma dificuldade, aquela dificuldade ela vai ter uma função na nossa vida, que é aquela de nos tornar cada vez mais pessoas mais fortes. Uma outra coisa nesse sentido, a gente perceber também que a luta e tudo aquilo que vem da luta tem um significado na nossa vida, é que todas as vezes que a gente se dedica por
alguém, pode ser um filho, uma pessoa que a gente ama. Essa dedicação, ela vai exigir de nós um esforço. De vez em quando a gente ficará cansado e a gente pode dizer: não tem como um ser humano amar sem passar pelo sofrimento. Então, o tema de toda essa semana da nossa liturgia da palavra, ele quer nos mostrar isso, que o cristão, ele não é, digamos assim, uma pessoa privilegiada, no sentido que ele está privado de todas aquelas coisas na vida que são difíceis de passar. E a gente tira a prova disso olhando para a nossa própria história. Então a gente poderia se perguntar: então qual é o papel de Deus na pessoa de Jesus Cristo na minha vida? Se seguindo Jesus Cristo eu também passarei pela dificuldade. Aí está a grande questão da vida. Ninguém, nenhuma pessoa humana poderá passar pelo caminho da vida experimentando a alegria, mas também a tristeza, e no momento da tristeza a pessoa não consegue passar pela tristeza, pela doença, pelo sofrimento de maneira solitária. É nesse sentido que a presença de Jesus na nossa vida, ela é uma grande necessidade. Às vezes eu fico me perguntando assim, olhando para a vida humana do jeito que ela é, tendo alegria e tendo tristeza, como uma pessoa pode viver sem a presença de Jesus? Porque quando a gente tem a presença de Jesus, na hora da dor a gente se ajoelha, na hora da dor a gente ora, a gente clama, e o que a gente percebe? Aquilo que diz o Salmo do Bom Pastor: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo com o seu cajado e o seu braço realmente me sustenta. Então, a pregação cristã é essa. Ela diz: nós também passaremos pela dor, algumas vezes a gente passará pela enfermidade, mas em tudo isso que a gente passa pelo vale da sombra da morte, então a gente pode contar com uma presença que nos sustenta, uma presença que nos anima, uma presença que nunca deixa a gente desistir, para que a gente possa superar as nossas lutas no dia a dia. Então isso quer dizer que para viver a gente precisa dessa paciência. São Judas, como é uma pessoa muito próxima a Jesus, um discípulo, então ele aprendeu de Jesus isso. Na dificuldade, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer tudo aquilo que eu posso para superar e não passar pela dificuldade. Escutem bem, porque esse é o grande segredo da vida. Então, depois que eu tiver feito tudo aquilo que eu posso fazer, porque sou um homem de fé, o que é que eu faço? Eu entrego tudo nas mãos do Senhor, espero com confiança, porque sem dúvida nenhuma Ele sempre nos dá a resposta. Então, nesse sentido, uma coisa é passar pelo caminho da vida sem Deus, sem a presença de Jesus, e outra coisa é viver esse mesmo caminho, que é comum a todo ser humano, mas percebendo essa presença conosco, essa presença que nos dá alento. É por isso que o Evangelho escolhido pela equipe de liturgia hoje foi um Evangelho muito bem colocado. Eu queria deixar em nossos corações, nessa missa de hoje, nem tanto a minha palavra. A minha palavra é só uma provocação para que a gente não tenha medo de passar pela dificuldade, mas que a gente saiba passar pela dificuldade. E depois que a gente fizer tudo aquilo que a gente pode fazer, que essas palavras ressoem no nosso coração, porque elas fazem toda a diferença. Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, fatigados, levai os vossos fardos.
Vinde a mim, porque eu vos darei descanso. Aqui está o segredo da vida. Todos padecerão, mas em Jesus e em sua presença nós temos este alento, nós temos esse descanso. E para fazer essa experiência, a gente realmente precisa aprender a esperar em Deus, a ser sustentados pelo Senhor. Essa espera em Deus e se deixar ser amparado e sustentado pelo Senhor, isso se chama a virtude da paciência, que é um grande bem espiritual. Que o Senhor nos dê a graça de ter uma outra visão sobre a vida, que a gente não tenha medo de viver, e então, em nosso cansaço, que a gente utilize esse grande dom, o dom de ir até a Jesus e nele esperar, encontrando nele o nosso alento, o nosso repouso, o nosso descanso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, todo